E time! Começou a aula. Vamos lá, gente. Deixa eu só diminuir esse negócio. Eu não consigo entender até agora como é que eu faço para sumir esse troço chato aqui de baixo. Enfim, nesse primeiro exercício aqui. Um técnico de manutenção de máquinas, pois para funcionar um motor térmico que executa 20 ciclos, tá, por segundo. Considerando-se que em cada ciclo o motor retira uma quantidade de calor de 1.200 joules de uma fonte quente que excede 800 joules de uma fonte fria, aí a gente dá a continuação aqui dessa pergunta. Um segundinho. E... Não, não tinha uma resposta. Um técnico de manutenção, não. Segundo, considera segurança, retira, não. Peraí. Aí é complicado. Aqui, a primeira pergunta é: qual o trabalho realizado pelo motor? Tá? Vamos imaginar que a gente não está olhando isso aqui, mas vamos tirar algumas informações básicas. Nós temos que a quantidade de calor que entra no sistema para esse motor, essa máquina térmica, é 1.200 joules. Lembrando que joule é a unidade medida para o o meu pai, para o nosso exercício. Para termodinâmica como um todo, né? A gente podia usar calorimetral, né? Mas Joule é a mais utilizada para esses tipos de sistemas, ciclo de Carnot, máquinas térmicas e por diante. Então, tem 1.200 joules. Sai, lá no problema ele diz que sai, né, que joga fora, que não é usado, 800 joules. Tá? E aí o que ele quer? Ele quer saber qual é o trabalho que esse motor gerou. Então, como a gente tem, como é um ciclo fechado a princípio, não é um ciclo fechado que eu digo, entra a energia e sai energia. Só que parte da energia que ficou, essa foi transformada em trabalho, tá? E não outras energias aleatórias qualquer. Então, o trabalho basicamente é a diferença entre o que sai, o calor quente e o calor frio. Tá? Rapidamente, a gente tem aí 400 joules. É algo simplesinho, mastigadinho, nada muito esotérico. Vamos passar para o próximo agora. Eu esqueci que esse texto aqui é enorme. Aqui. Aqui ele pede qual o rendimento desse motor em cada ciclo. Tá? Então, ele vai pegar aqui. Ó. Lembrando que o trabalho agora que a gente encontrou no item anterior, na letra A, vale 400 joules. A quantidade de calor quente que entra no sistema é 1.200. O rendimento... desculpa, gente. O rendimento de uma máquina térmica, tá? Não de um refrigerador, mas de uma máquina térmica, é relacionado ao trabalho, né? O trabalho é a função da máquina, né? O motor ele tem que gerar algum tipo de trabalho. Esse trabalho gerado, que tem alguma função mecânica, de, sei lá, um pistão, ou uma válvula, ou um movimento de engrenagens, não importa. Tá? Foi o que foi utilizado, transformado, né? Naquela diferença entre calor quente e calor frio. E dividido por todo o calor que foi lançado no sistema, quer dizer, o calor quente inicial. Bom, aqui nada mais é que o calor o trabalho que foi realmente apresentado no sistema, todo o calor que foi inserido para poder gerar esse trabalho. Consequentemente, nós teríamos o quê? O rendimento do processo. O trabalho vale 400, o calor quente 1.200, fazendo essa continha aqui, achou 0,33 orbitário. Só que, caraca, eu estou bocejando direto. 0,83 valores unitário, né? Para valores unitários. Se a gente quer em porcentagem, é só multiplicar por 100. Eu vou achar que o rendimento, então, dessa máquina térmica vale 33%, o que é um excelente rendimento. Tá? No dia a dia, é um excelente rendimento. Aí no futuro, né? Quando vocês estiverem velhinhos, de repente lembrar dessa aula que eu falando, olha, aqui é um excelente rendimento. Aí vocês já vão estar trabalhando com máquinas térmicas com rendimento de 90%, assim, os netos, né? Aí como é que a gente como a ciência evolui absurdamente.
Bom, vamos fechar aqui e vamos para o próximo. Exercício 2. Que é um outro exercício. Tá? Eu tenho uma máquina térmica cíclica que recebe 5.000 joules de calor de uma fonte quente e realiza trabalho de 3.500. Note, isso aqui é a energia da fonte quente e esse aqui é o trabalho. Eu não estou pedindo, nesse caso, a energia fria, da fonte fria, mas eu poderia pedir. Se eu sei quanto que é o trabalho, a fonte quente, e sei o trabalho, eu consigo saber quanto que é da fonte fria. É só diminuir o trabalho da fonte quente. Tá? O trabalho menos a fonte quente, eu sei o que saiu da fonte fria, jogado para fora. Nesse caso aí que dá 2.500, não, 1.500, se não me engano. É o que sobra de calor aí que é jogado para fora do sistema, que é a fonte fria. Bom, a quantidade de calor aqui, ó. Opa, tá me falando uma coisa no chat? Não. Ah, só boa noite. É que eu não dei boa noite também, né? Muito mal educado. Aí, peraí. Então, vamos lá. O que ele pede aqui, na verdade, é o rendimento da máquina térmica. A quantidade de calor quente que entra no sistema é 5.000. Quer dizer, é só vocês lembrarem no conceito mais técnico, mais simples do processo de máquinas térmicas. Tá? O rendimento ele é sempre o que eu usei sobre tudo aquilo que foi imposto no sistema. O que eu usei com tudo aquilo que foi imposto no sistema. Basicamente é isso. O que eu usei é o trabalho. E tudo que foi colocado ali para poder gerar esse trabalho, aqui embaixo. Nesse caso, vai ficar o quê? O trabalho foi 13.500, dividido por tudo que foi inserido no sistema para poder gerar esse trabalho de 13.500. Fazendo essa continha, eu vou achar 0,7, multiplicando por 100, 70%. Deixa eu ver aqui. Ver se tem a letra tchucu-tchucu. Não, acabamos por aqui. Vamos para o próximo. Ok, agora esse eu gostaria que vocês fizessem. Ó, determine o calor recebido da fonte quente. Ele quer saber o calor recebido, tá? Da fonte quente e perdido para a fonte fria do motor a diesel que possui um rendimento de 40% e realiza a cada ciclo um trabalho de, ele deu trabalho, deu rendimento, que é o valor da fonte quente e da fonte fria. Dá para fazer os dois tranquilamente. Eu vou parar a gravação, eu vou dar aí alguns minutinhos para vocês tentarem fazer. Pausa aqui. Pausa a gravação. Olha só. Acho que você está errando na conta. Ó, o rendimento vale 0,4. O rendimento é igual a trabalho dividido por quantidade de calor quente. Aí, calor quente sobe e o rendimento desce. Tá? Então, eles trocam. Por quê? Porque eu quero achar é o calor quente. O trabalho vale 200 dividido por 0,4, 2.000. 2.000 dividido por 0,4, 5.000 joules. Vocês têm que pensar como engenheiros. Pensar assim, poxa, olha só, eu tenho uma máquina térmica, um motor. Não tem como eu jogar uma quantidade pequena de energia e obter uma quantidade absurda de trabalho. Essa energia, maior que essa energia, é impossível. Você vai estar criando energia do nada. A energia, Lavoisier estaria se matando agora. Né? A gente não tem como criar energia do nada. A energia que você vai inserir no sistema, no motor, ele vai gerar um trabalho menor que esse valor. Menor que a fonte quente. Aí vamos lá, agora na fonte fria. Agora a gente sabe quanto que é a fonte quente e sabe quanto que é o trabalho. O trabalho é igual a fonte quente menos a fonte fria. Aí, olha só. Agora ele só pegou a fonte quente e jogou para cá e o trabalho jogou para lá. Só algebrismo. É a fonte fria, então é a fonte quente menos o trabalho. Eu peguei 5.000, que é o valor da fonte quente, menos o trabalho, que é 2.000. 5 menos 2, 3.000. Ou seja, é lançado para fora no carburador, no escapamento, é 3.000 joules de energia. Entrou 5.000, usou-se 2.000, jogou fora 3.000. Aí faz sentido.
Alguém encontrou alguma coisa diferente? Alguém encontrou uma coisa diferente? Não. Alguém não entendeu? Tipo assim, eu não entendi nada. Deu uma viajada agora que não foi. Entendeu ou não entendeu? Sim, não, talvez. Não, agora eu entendi, professor. Show. Perfeito. Então vamos lá. Eu Vamos. acabei de chegar, eu tô viajando, mas eu daqui a pouco pego tudo aí, ficou suave. Tranquilo. É que a gente está falando aqui sobre máquinas térmicas. A gente está trabalhando já, entrando na segunda lei da termodinâmica. Semana passada foi a primeira, agora a gente está na segunda lei, onde a gente está trabalhando sobre máquinas térmicas. Aí aqui a fórmula do rendimento tem a fórmula do trabalho. Basicamente, a gente só vai usar essas duas fórmulas. Rendimento é igual ao trabalho dividido pela calor quente, e o trabalho que é igual à diferença entre a fonte quente menos a fonte fria. Calor da fonte quente menos calor da fonte fria. Eu disse que o rendimento é o trabalho dividido pela fonte quente. O trabalho vai ser sempre menor que a fonte quente. É impossível o trabalho ser maior que a fonte quente. É impossível. Por quê? A fonte quente ela é lançada no sistema e uma pequena parte dela que é transformada em trabalho. O restante que sobra é a fonte fria. Então, Certo. não, analisando o problema, se eu fizer esse cálculo e achar um valor de trabalho, de fonte quente, maior que a do trabalho, ok. Agora, se eu achar menor, achar esse fonte quente aqui, 200, 415, 700 e pouco, qualquer coisa menor que trabalho é impossível. É como se eu estivesse criando energia. É como se eu pegasse a fonte quente, botasse lá uma quantidade de calor no sistema, no motor, e quisesse que ele começasse a criar energia do nada para o motor andar. É impossível. Então, eu sempre tenho que focar aqui o trabalho que eu vou obter e a fonte fria, o trabalho e a fonte fria que sai são sempre menores que a fonte quente. Então, quando você está fazendo exercício, você tem que se tocar. Falar assim, peraí, não tem, será que eu fiz certo? Olha só, a fonte quente aqui deu um valor menor que o trabalho ou que a fonte fria. É impossível. A fonte quente sempre é maior que todo mundo. Aí, quando você faz o rendimento, nesse caso aqui em particular, ele já te dá o rendimento e já te dá o Uhum. trabalho. O que ele quer é fonte quente e fonte fria. Ele chama de Q1 de fonte quente. Então, ó, o rendimento. Aí o que ele fez aqui? Uma manobra matemática. Aqui está dividindo, joga para lá multiplicando, aqui está multiplicando, joga para cá dividindo. Aí vai ficar desse jeito. Por quê? Porque os dois termos que ele me deu estão aqui. O termo que eu quero já está isolado. O trabalho é igual a 2.000, o rendimento é 0,4, 2.000 dividido por 0,4, 5.000 joules. 5.000. Tá certinho. Agora eu quero saber quanto que vale a fonte fria. Além do trabalho, a energia foi jogada para fora do sistema. Eu sei que trabalho é igual a fonte quente menos a fonte fria. Aí o que aconteceu? Eu peguei a fonte fria, aqui negativa, joguei para cá positivo. Esse trabalho está positivo, joguei para cá negativo. Ó. Arrumei. Aí o que eu fiz? Peguei a fonte quente, que eu já acabei de achar, que é 5.000. O trabalho, que é 2.000, foi dado no Menos, problema. Isso, diminuindo o menos os outro, 5.000. achei 3.000 joules. 3.000 joules é o que foi jogado para fora do sistema, pelo radiador, carburador, pelo, sei lá, você imaginar aí de calor, ou até mesmo de outra fonte de energia qualquer. E aí, Saquei, peguei a ideia. show. Vamos para o próximo. Ok. Vamos lá. O rendimento de uma máquina térmica real é de 20%. É muito parecido com o outro. Sabendo que essa máquina térmica realiza 5.000 quilojoules de trabalho a cada ciclo, ó, ele deu trabalho, deu rendimento. Determine qual é a quantidade total de energia térmica absorvida pela máquina durante um ciclo completo. Quer dizer, ele quer saber qual é a energia térmica total utilizada pelo sistema, que é a fonte quente. A fonte quente entrou no sistema,
Tá? E aí parte dela foi transformada em trabalho e teve um rendimento de 20%. Tá? Certo. Eu vou deixar vocês tentarem fazer agora. Eu vou dar uma pausa na gravação para não ficar coisa de maluco, né? Parado aqui. Pausa a gravação e aí vocês tentam fazer. E voltamos. Vamos lá agora. Se eu entendi o contexto, deu 25 mil. Tinha Exatamente. que não tinha que encontrar mais nenhuma outra Não, exatamente. ah, Exatamente. 5.000 quilojoules, 25 quilojoules ou 25 5.000. kilojoules, isso. É, porque o K tem sinal de K, que é uma pegadinha, né? Que se você É, trabalhar com 5K, não está errado. Mas se você respondesse que era 25 joule, aí sim estaria errado. Porque o K ele representa 10 elevado a 3 ou 1.000. Então, perfeito. É isso aí. Ó, o rendimento, 20%, que é 0,2. O trabalho, que é 5 kJ. O rendimento é igual ao trabalho dividido pela energia total, né, que é lançada no sistema. Aí, novamente, ele troca, ó, ele substitui. No lugar do trabalho, ele bota lá o valor de 5. Na verdade, eu poderia botar 5K aqui, ou 5.000. Mas tudo bem. 5 dividido por 0,2 vai dar 25 Kelvin. E acabou. Tem mais alguma coisa que ele fala aqui? Não. Vamos para outro exercício. Esse aqui ele já botou direto o exercício e me quebrou. Ó, uma máquina térmica apresenta uma potência de 2,5 kW e cada ciclo dessa máquina tem a duração de 0,1 segundo. Ao trabalho desenvolvido pela máquina após 600 ciclos de operação. Aí vamos lá. A potência é igual a 2,5 kW. Potência é trabalho dividido por energia. Logo, eu posso pegar aqui ó, o tempo aqui e jogar para cá. Eu sei que trabalho é potência vezes a variação do tempo. Logo, ele pegou o valor da potência, cadê? O valor da potência vezes o tempo. Só que o tempo aqui ó, é 0,1 segundo. É um ciclo, só que são 600 ciclos. Então, são 600 vezes 0,1 segundo. Dando essa continha aqui, e acha 150 kJ. Tá? Deixa eu passar aqui. Não tem mais nada. Deixa eu ver o sexto agora vai fazer. Esse aqui é importante. Ó, vamos tentar fazer. Uma máquina térmica opera entre duas temperaturas, T1 e T2. Pode-se afirmar que seu rendimento é 100%? Máximo pode ser 100%? Pode ser maior que 100%? Nunca será inferior a 80%? Será máximo se operar em ciclos? Será máximo se operar em um ciclo de Carnot? Ele deu visto isso aqui não, ele deu uma pivotada aqui. Será máximo sempre no ciclo de Carnot. O ciclo de Carnot é como se você tivesse um rendimento perfeito. Tá? A área do gráfico do ciclo de Carnot lhe dá todo o trabalho. O trabalho pode ser tanto positivo quanto negativo, de acordo com a rotação, com o sentido do ciclo de Carnot. Se o ciclo de Carnot for sentido horário, o trabalho é positivo. Anti-horário, o trabalho é negativo. O trabalho positivo é o trabalho gerado pelo sistema. Positivo. Negativo é o trabalho imposto no sistema, colocado sobre o sistema. Ó, as temperaturas T1 e T2, o máximo pode ser 100? Não existe 100%. Tá? Não existe 100%. Pode ser maior que 100%? Impossível, você está criando matéria. Nunca será inferior a 80%. Na verdade, provavelmente vai ser inferior a 80%, muito mais fácil de ser inferior a 80%, que é impossível. Impossível não, é muito difícil máquinas térmicas superarem um valor de 80%, 90% de rendimento. É algo maravilhoso. Mas provavelmente tem um custo energético absurdo, ou de operacional. Será máximo se operar em ciclos? Quase. E depende se esse ciclo é fechado, se ciclo é aberto, dependendo do tipo de como está sendo inserido calor e retirado calor. Agora,
será máximo se operar em ciclo de Carnot, que é um ciclo fechado. E a gente garante que a gente vai estar trabalhando utilizando o máximo de rendimento, não chega a 100%, mas o máximo de rendimento que é possível daquela máquina térmica. Que é outro exercíciozinho bem legal. Nesse caso aqui, a gente não vai usar aquela equação da anterior, né? Onde rendimento é igual ao trabalho dividido pela quantidade de calor que é inserido no sistema. Agora, a gente vai trabalhar uma outra forma de utilizar o rendimento, que é através das temperaturas. Então, o rendimento agora é igual a 1 menos a temperatura final sobre a temperatura inicial. Essa temperatura aqui é a temperatura que é temperatura fria, e essa aqui é a temperatura quente. Tá? Sempre assim, frio sobre T quente. Só que a gente não pode usar 127 graus Celsius. A gente não pode, em hipótese alguma, usar 127 graus Celsius. E nem 427 graus Celsius. Quando a gente trabalha com ciclo de Carnot, trabalha com conceitos termodinâmicos, a gente sempre busca trabalhar com unidades de temperaturas iguais a Kelvin. Por quê? Porque o problema está aqui embaixo. Ó. Se eu tiver uma temperatura onde esse valor aqui for igual a zero, essa equação aqui, ela tende ao infinito, ela é imprópria. Tá? Não vai ser possível você conseguir encontrar um resultado aqui decente. Mas se você trabalhar em Kelvin, aí você já não vai ter esse problema. Você vai estar sempre trabalhando em valores superiores a zero. Nunca igual a zero. Tá? E aí o que ele fez? Somou, né? Dos 273 aqui, somou 273 aqui, achou as suas temperaturas em Kelvin, substituiu na equação, fez a continha, ó. Cuidado na calculadora, tá? Não é um menos esse pacote. Primeiro você resolve quem divide, quem multiplica. A divisão é a multiplicação. Ó, foi o que ele fez, ó. Para depois diminuir ou somar. Aí deixou 0,43, multiplica por 100, 43%. Vai lá. Aqui, ó, outro. Uma máquina térmica recebe 800 Joule de calor de uma fonte quente em uma temperatura de 400 Kelvin e rejeita 300 joules para uma fonte fria. Calcule a temperatura da fonte fria e o trabalho realizado pela máquina. Agora é com vocês. Já sabe quais são as fórmulas que são usadas. Né? Fonte, rendimento é igual a 1 menos T frio sobre T quente. O rendimento em relação ao trabalho e fonte quente. Rendimento é igual a trabalho dividido pela fonte quente. E a outra conta, que é trabalho, é a diferença entre fonte quente menos fonte fria. Tá? Vou dar uma pausada aqui. Vou dar uns 5 minutinhos para vocês tentarem fazer. Sempre legal tentar fazer, gente. Você tem uma noção se você está sabendo como proceder. Voltamos. Deixa eu ver aqui. Aqui é bem a aplicação direta de exercício. Aqui. Bom, quais foram os elementos dados? A quantidade de calor, que é igual a 800 joules. A temperatura inicial, que é 400 Kelvin, já está em Kelvin, não precisa mexer em nada. Tá? E a quantidade de calor aqui, que é 300 joules. Uma equaçãozinha que eu não mostrei para vocês, que também já facilitaria bastante nossa vida, é que a quantidade de calor sobre a temperatura 1 é igual a quantidade de calor 2 sobre a temperatura 2. Você pode também usar essa relação matemática. Não sabendo, não tem problema, é só usar o outro caminho das outras equações. Tá? Aqui, multiplicando cruzado, você vai achar a temperatura 2, que é 150 Kelvin, que tem que ser menor. A temperatura 1 é a temperatura que entra no sistema, né? A temperatura que aquece, que gera esses 800 joules de energia. E a temperatura T2 é a temperatura que sai do sistema, que foi gerada por essa quantidade de calor, 300 joules. Saiu. Eu tenho agora a temperatura T1 e a temperatura T2. Ok.
Se eu quiser achar o trabalho, é basicamente pegar a quantidade de calor que entra menos a quantidade de calor que sai e achar 500 joules. Mas vocês também poderiam fazer pela equação anterior, a do rendimento. Sem problema nenhum. Deixa eu ver se eu consigo buscar uma tela aqui. Ai, ai. Não vou mentir para não dar besteira. Alguém não entendeu essa parte? Alguém está com dúvida? Tipo assim, meu Deus do céu, o que ele está falando, Jesus? Não? Não, não, suave, suave, eu consigo pegar. Show. Então vamos embora. Esse é o último. Sim. Aqui já está feito, né? Aí meio que quebrou a gente um pouquinho, mas tudo bem. Uma máquina térmica opera segundo um ciclo de Carnot entre as temperaturas de 500 e 300 Kelvin, recebendo 200 joules de calor, que vem da fonte quente. Qual o calor rejeitado pela fonte fria? Aí, relação matemáticazinha, ó, Q1 sobre T1, Q2 sobre T2. Você pode usar. Isso aqui é macetado para concurso, mas você poderia utilizar aquelas equações anteriores e achar T1 e T2 sem problema nenhum. Tá? Basta descobrir qual era o rendimento, só o caminho que ia ser um pouco maior. Aí, ó, fazendo essa relação matemática aqui, você encontra, cadê? Q2 é igual a 1.200 joules. Bem rápido. Tá? Deixa eu então fazer a 10, que acho que é 10, se eu não me engano. A 10 aqui. 10 é para vocês fazerem e aí a gente fecha o baú. Ó, uma máquina térmica operando em ciclos, Daden executa 10 ciclos por segundo. Em cada ciclo, retira 800 joules da fonte quente e cede 300 para a fonte fria. Sabe-se que a máquina opera com a fonte fria a 27 graus Celsius. Vou usar 27 graus Celsius? Não. Ele passa para Kelvin, somado 273. Com esses dados, calcule o rendimento da máquina térmica e a temperatura da fonte quente. Vou deixar aqui para vocês tentarem fazer. Vou dar uma pausada aqui na gravação. Eu acho que eu consegui. Oi? Eu acho que consegui, eu acho. Vamos lá. Vamos lá. Primeiro tem a quantidade de calor quente e a quantidade de calor frio. Rapidamente a gente consegue já resolver o valor do rendimento. Tanto para a temperatura quanto para rendimento, a gente pode usar essa equaçãozinha aqui. E ele achou um rendimento igual a 0,675, que é multiplicando por 100, 62,5%. Aí, utilizando uma fórmula análoga que a gente usou lá em cima, a temperatura, lembrando, a temperatura tem que estar passando para Kelvin, e tem uma manobrazinha matemática, onde T1 joga para o lado de cá, enfim. Aí o T2, saber mexer, senão vai dar merda. Na verdade, o que ele fez aqui? Ó, ele pegou o T1 e o T2, jogou para o lado de cá, e o rendimento jogou para cá. Pegou 1 menos o rendimento, que a gente já sabe quanto que vale, tá? E o T2 ele sabe que vale 300 dividido por T1. Ótimo. Ele resolve essa paradinha aqui, joga o T1 para lá e o valor daqui de cima desce. É o que ele fez aqui embaixo. Ó. Ele resolveu 1 menos 0,625, 0,375, jogou o T1 para cima e esse cara que estava aqui em cima jogou para baixo dividindo. Aí ele, o T1 dividiu 300 por 0,375. Dá 800 Kelvin. Um exercício muito bom para a prova, por sinal. Eu achei que consegui, não consegui porra nenhuma. Enfim, é isso, gente. Acho que está mais do que bom já. O suficiente para vocês estudarem pelo menos essa parte. Semana que Show vem a de gente bola. continua. E Semana que vem é a última, né? é,